Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, realizando muitas orações diárias, tentando viver num estado oracional, para que, apesar da nossa inferioridade, consigamos servir de médium aqueles que são superiores a nós nas palavras, nos atos, de forma que atinjamos um estado humilde que jamais tivemos, de maneira que, felicitando outros corações, através da mediunidade, com palavras e atos que basicamente não são nossos, possamos nós próprios redimir o nosso passado e, ao mesmo tempo, adquirir um estado de serenidade e de felicidade que nos permita entrar no reino dos céus. Sabemos, Senhor, da necessidade do nosso esforço para vencermos a nós mesmos, para vencermos um passado de graves delitos, para que tenhamos por Ti os pés lavados e possamos adentrar em colônias espirituais superiores e assim seguirmos em frente num estado de felicidade que nós jamais tivemos. Naquele convívio com espíritos superiores a nós, de forma que as suas palavras já sejam capazes de repercutir em nosso perispírito só com palavras, e nós sentirmos assim um imenso e contínuo prazer. Jesus, torna assim a nossa alma apta a viver em estados vibracionais de felicidade, em que um mero contato, um mero olhar, mera palavra, uma palavra, já é capaz de nos trazer paz. Assim, Senhor, abençoa-nos hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Nós estamos aí, na edição que eu tenho aqui, é a página 110, em que tem uma fala com travessão, né? Uma fala de um personagem falando exatamente, não é isso? Certo? Todo mundo concorda aí que paramos? Sim. Exatamente. Na verdade, eu acho que é o parágrafo anterior. Isso quer dizer. Isso quer dizer, tá bom, a gente lê até para poder entender esse advérbio aí, né? Exatamente. Todo mundo localizou? Sim. Sim? Ô, Júnior. Oi, Mas só que a gente esqueceu aqui a conversa deles, né? A gente relembra, a gente vai relembrar. Vamos perder o fio da meada, não. Não tem por que a gente ter pressa aí e começar a ler sem entender, né? Então, do que trata esse capítulo? Então, vamos fazer um resumo justamente para que nós estejamos sintonizados com o conteúdo, né? Então, André Luiz e Hilário solicitaram aos ministros da colônia Nosso Lar a permanência na Mansão Paz. E eles vão ficar lá por um determinado período. Lembra? Sim. Lembra o que é sair da colônia Nosso Lar, né? Com aerobus, com um rio luminescente que não existe na Terra, para ir para um local no qual o relógio tem que ser de 24 horas, porque ele é sombra contínua o tempo inteiro. Eles vão, nesse momento, tratar, naturalmente, com outros enriquecimentos, mas do caso específico do Antônio Olímpio, né? Então, daquela reunião com o ministro Sânzio, lembram do elevadíssimo ministro que emocionou André Luiz, que André Luiz
tem alguma relação com ele no passado, mas ele não consegue se lembrar. E é talvez um dos ministros mais elevados que André Luiz já encontrou, junto com Asclépio, do livro Os Mensageiros. Né? Quase uma semana dessa reunião veio Alzira, e ficou montada uma equipe de trabalho para o caso do Antônio Olímpio. Recuperação do Antônio Olímpio, reencarnação do Antônio Olímpio como filho do seu filho, para receber os irmãos que ele assassinou. E ela própria, a Alzira, vai casar com ele, né? E ter esses dois filhos, o Clarindo e o Leonel, que foram os assassinados. Mas, nesse prazo, ela tem que convencê-los a sair do processo obsessivo e vir para a Mansão Paz se recuperar. Porque uma coisa que me marcou muito a alma é que a humildade das vítimas tem uma necessidade de participar da recuperação dos algozes, né? Então, beleza, formada a equipe de trabalho, Silas, André Luiz, Hilário e a Alzira, né? Aí ela começa a descrever as características, né, do problema vivido. Começa dizendo qual é, digamos assim, o cerne da personalidade do filho. O ponto central da personalidade do filho. Começa aí. A usura. O grave delito dele, filho Luiz, é a usura, né? E Clarindo e Leonel, nesse processo obsessivo, o que eles fizeram? Colocaram diversos onzenários, espíritos tão vinculados ao dinheiro que eles andam cabisbaixos, encapuzados, com uma energia de sombra, só pensando em recurso. Só pensando em recurso. E o Clarindo e Leonel colocaram esses onzenários lá. Aí ela volta e temporiza o crime. Olha, o crime aconteceu na época em que nós éramos recém-casados. Nosso filho era pequenino. E 6 meses depois do assassinato, eu própria morri afogada no lago pelo processo obsessivo com eles, né? E ele, o meu esposo, Antônio Olímpio, ficou somente 15 anos vivo na Terra, né? E no umbral, na verdade, no umbral não, na região de trevas, pior, ele já está há 20 anos. Quer dizer, o tempo, só pensando no tempo, o tempo de sombra, e olha que a história do livro ainda não acabou, já foi superior ao prazo de gozo dos bens terrenos, né? Aí ela faz uma solicitação, recebe a concessão para fazer uma oração com imenso carinho para o esposo. Ela o coloca no colo, ele já está menos deformado, e ela faz uma oração à Mãe Santíssima, e ela se considera partícipe do crime, que ela nem tinha conhecimento de que havia ocorrido pelas mãos do esposo, mas ela se considera partícipe pelo usufruto dos bens que acabou ficando para ela pelo prazo de 6 anos. Então, quando ela fez a oração, ela se encheu de luz azulada, a luz opalina. Quando tiver escrito opalina, luz azul, que encheu o quarto inteiro. E depois que ela parou de orar, porque os espíritos são respeitosos, começou a cair uma luz prateada em todo o quarto, em todos eles, porém principalmente no inferno, né? E pela primeira vez, ele deu um gemido com voz humana, né? E ele mostrou algum grau de consciência. E André Luiz faz uma comparação. A oração da esposa, porque ela está envolvida emocionalmente no caso, tem êxito superior às operações magnéticas que Druso vem realizando. Provavelmente diariamente ou com frequência até maior que a diária. Só que, na verdade, nós sabemos que esses benefícios são somados, né? E ele chega a abrir os olhos e ela está a derramar lágrimas sobre o semblante dele e a beijá-lo. E ele dá um brado de selvagem contentamento. Sabe aquele... Ele grita, Alzira! Alzira!
Aí Silas chama 2 enfermos, tenta ver qual é a emoção da coisa. Porque se a gente não penetrar a emoção, a gente não vai entender. O brado de dor selvagem que ele dá. A gente não consegue... Eu tentei aqui, né? Mas não dá para imitar. É uma emoção imensa. Então, Silas chama os 2 enfermeiros e eles colocam ele de novo para dormir. E todo mundo está extremamente emocionado na sala. O André Luiz voltou ao passado. Depois que ele cumpriu aquela tarefa no final do livro Nosso Lar, de atender a esposa que estava com um outro homem, e até mesmo os filhos, que já também não recordavam com ele com tanto carinho, ele próprio sentiu uma saudade angustiosa de quem fazia longo tempo, de quem não ia em casa. Ele olha para Hilário, o Hilário está com as mãos na cabeça, né? Ele olha para Silas e o Silas está enxugando lágrimas. Ele quis falar com Alzira, não conseguiu. Não conseguiu falar. Para ele, a cena era de um anjo celeste a atender um penitente do inferno. E Silas, então, né, já acostumado com talvez diversos casos assemelhados, porque as histórias nossas se repetem, os casos assemelhados a esse, já muito mais experiente, sabendo com mais conhecimento, apesar de morar ali, sabendo o que tem que ser feito, ele diz, olha, a oração lhe fez imenso bem, mas ele tem que voltar ao sono. O sono natural é para ele ainda uma necessidade. E eles partiram em direção à fazenda. Fizeram mais alguns trabalhos e partiram em direção à fazenda. Que, como está a fazenda? Estado precário. Vamos botar numa linguagem resumida de todas as características que eles foram orando, está tudo quebrado. Está tudo quebrado porque o proprietário não quer gastar recurso para consertar nada. O tema central dele é o problema, o pecado dele é a usura. E tem lá os onzenários. A gente começa a ver os onzenários, né, que não os veem pela diferença vibratória, mas são capazes de sentir que há outras pessoas presentes. Mas eles não estão preocupados se tem gente com outros interesses ali. O que não se pode, ou pelo menos nesse momento não se pode, é entrar na ideia fixa, porque aí você vai chamar a atenção deles. Se você vier falar de dinheiro, seja para majorar, seja para diminuir, então aí você chama a atenção dos onzenários, né? Beleza? É o resumo aí. Ó, então vamos ler o parágrafo aí que a Marta apontou como sendo adequado para o início da leitura e reflexão. Isso quer dizer, comentei, que se algo lhes falássemos acerca da fortuna terrena, excitando-lhes o gosto da posse humana, indiscutivelmente nos dispensariam a melhor atenção? Exatamente. Então, você pode estar lá fazendo o que você quiser, mas se você falar de dinheiro, aí você chamou a atenção desses onzenários encapuzados. E por que não fazer? Inquiriu meu companheiro curioso. Silas responde, não nos seria lícito desperdiçar tempo. Então, estão vendo que o plano espiritual, eles agem de uma forma extremamente organizada na recuperação e na evolução nossa, né? Não sai fazendo qualquer coisa. Não é atabalhoado. Não é sem uma finalidade. Eu lembro do livro... Deixa eu pensar aqui. Missionários da Luz, não. Livro No Mundo Maior. Livro No Mundo Maior, André Luiz tinha que observar o cérebro da relação de ódio entre Pedro e Camilo. Um assassinou o outro, né? Pedro assassinou Camilo e André Luiz tinha que observar as características dos cérebros, do encarnado e do desencarnado.
E naquele momento, o André Luiz desviou o olhar e foi para olhar para uma ferida. E o desencarnado tinha a região do tórax. Aí falou, o que você está fazendo? Não é, é para você olhar o cérebro. Ninguém te falou para olhar a ferida. Isso aí é outro grupo, em outro momento, eles vão fazer outra coisa. O nosso aqui é olhar o cérebro. Aí ele... Então, não sai fazendo qualquer coisa. A equipe espiritual não é assim. Tudo muito regrado, tudo muito organizado, visando não desperdiçar tempo. Sem curiosidade, né? Sem curiosidade, visando a eficiência máxima. Sim. Para nos auxiliar no nosso progresso. Ô, Júnior, eu também lembrei aquela história, né? Não converse com essas mulheres. Uhum. Você vai perder 100 anos. Livro Os Mensageiros. Exatamente. Livro Os Mensageiros, um senhor que deveria participar da reunião mediúnica, de uma reunião de instrução a respeito da mediunidade, não estava lá. Marcondes. Vai ver onde está o Marcondes. Estava em relações, né, libidinosas com 3 mulheres. André Luiz ia falar alguma coisa. Opa, peraí. Te deram autorização para falar alguma coisa para elas? Talvez essa sua fala te renda 100 anos de trabalho. Então vamos lá. Não era para desperdiçar tempo, respondeu-nos o amigo. Mesmo porque o trabalho que nos compete, olha só o que ele está falando, o trabalho que nos compete, o trabalho que nós temos que realizar aqui, espera por nós como? A reduzidos passos. Então, nós vamos fazer um trabalho aqui. Qual é esse trabalho? Vamos fazer uma oração aqui, pronto, tudo voltou ao normal, tudo é uma extrema beleza, o que era sombra vira luz. Não. O trabalho dar-se-á a reduzidos passos. E ainda ignoramos até agora como se desdobrarão as tarefas. Quer dizer, então são sucessivas tarefas? São. Mas a gente não sabe qual é a primeira, nem qual é a segunda. Ora, então você vê o que eles estão fazendo lá. Primeira coisa, eles foram, o Silas, naturalmente, foi verificar qual é o ambiente, foi verificar qual é o problema. Primeira coisa, ele quer verificar qual é a situação, mas ele já sabe que o plano de trabalho não é pequeno, sucessivas atividades, passo a passo, organizadas para a máxima eficiência, sem perda de tempo. Com efeito, entramos, e o movimento no interior doméstico era de pasmar. Desencarnados de horripilante aspecto. Desencarnados de horripilante aspecto. Iam e vinham pelos corredores extensos, conversando aloucados, uns com os outros? Não, como se estivessem falando para dentro de si próprios. Cada um consigo, né? Cada um daqueles ozenários. E o André Luiz teve medo deles. Eles são horripilantes. Ora, então me digam uma coisa aqui. Isso aqui é uma história da carochinha, que serve para nós simplesmente para conhecermos a doutrina espírita e acharmos legal, ou nos enriquecermos mentalmente com o conteúdo que é do nosso credo? Não. O que é então, João? Um dia a gente vai fazer esse papel que o André Luiz está fazendo. Um dia a gente vai fazer esse papel aí. E vamos ter medo. Vai nos parecer horripilante. Mas para Silas, já não é mais. Tentei algo registrar do que me era dado ouvir. E o ouro constituía assunto fundamental de todos os solilóquios
a se entrechocarem sem nexos. Então, eles vivem naquele mar de energia vinculada a dinheiro, né? Qual se percebesse com mais funda acuidade as tramas do ambiente, Silas estacou de chofre. Silas estacou de repente. E deixando-nos os três em recuado ângulo de velha sala, ausentou-se, recomendando-nos aguardar o retorno cautelosamente. Guardar-lhe o retorno cautelosamente. Então, ó, Silas percebeu alguma coisa, parou de chofre. Agora eu vou analisar. Vocês três, fica no cantinho aí, nem se mexe. Na nossa linguagem mais popular. Fica aí, nem se mexe. Espero minha volta. Pretendia estudar com antecipação nosso quadro de serviço. Exatamente. Então, vejam, o que eles foram fazer nessa primeira visita? Estudar a situação para refletir num conjunto de atividades sucessivas a serem desencadeadas num prazo longo. Decorridos alguns minutos, voltou a buscar-nos. Aí já sabe alguma coisa a fazer, mas ainda está experienciando. Conduziu a irmã Alzira, a esposa, né, suicida por obsessão, mas vejam aí que ela está muito bem, né? Ela está trabalhando na recuperação da sua família, então é um suicídio, digamos assim, que talvez o percentual de responsabilidade esteja maior com os obsessores, porque ela já está trabalhando, foi capaz de fazer uma prece magnífica que emocionou a todos. Conduziu a irmã Alzira para o aposento em que Adélia, a dona da casa, repousava junto dos filhinhos, explicando que não era conveniente que Alzira se encontrasse logo com os irmãos transformados em verdugos. E ali a deixamos sob a custódia, né, sob a proteção de Hilário, que evidentemente, a contragosto, se deixou ficar distanciado de nós, atendendo aos imperativos da vigilância. Então, Hilário não gostou, né? Não, eu quero ir lá, quero participar. Não, não, fica aí. Alguém vai ter que fazer o papel de, né, proteger a Alzira e eu escolhi você para fazer esse papel aí. Ficou, a contragosto, ficou. A sós comigo, o assistente esclareceu que, para efetuar o socorro com o proveito desejável, precisaríamos, antes de tudo, saber ouvir. Saber ouvir. É importante. Então, ó, para fazer o socorro proveitável, que tivesse êxito, primeira coisa, vamos ouvir. E que, em razão disso, procurasse de minha parte não lhe estorvar, não lhe embaraçar as atividades, né? Não lhe impedir as atividades, na hipótese de me sentir assaltado por qualquer estranheza diante das atitudes que ele fosse obrigado a assumir. Então, já preparou, André Luiz, olha. Primeira coisa, nós vamos ouvir. E provavelmente eu serei obrigado a assumir determinadas posturas que talvez você não compreenda. Mais do que isso, tu não vai te assustar a ponto de tu... Nesse saber ouvir é não julgar, né, João, também, não. Né? Para não vacilar o pensamento, né? Porque quando Sim. você entra num julgamento, você vacila o pensamento. E aí Sim. pode atrapalhar. Pode atrapalhar, exatamente. Então, ele não emite uma energia de surpresa. Não só isso, né? Quando ele fala saber ouvir, tem a parte também de triar, né? Entende o que eu estou querendo dizer? Quando Não, um pode. paciente, por exemplo, vai falando as coisas, algumas vezes ele exagera. Uhum.
entende? Aí você está olhando para ele, está vendo o ambiente, está vendo as condições físicas, e você começa a raciocinar em cima do que ele fala, não de forma literal, né? Uhum. E Percebendo a você, realidade, né? exatamente, porque ele é doente mental também, né? Ele às vezes exagera, "Ai, porque não sei o que, não sei o quê", e aí, como você já tem olhos de ver, você vê o corpo, vê o ambiente, e você vai raciocinando também em cima disso, entende? Sim, faz sentido e foi como foi feita a operação do próprio doente, né? Do Antônio Olímpio. Lá Sim. atrás, lembram? Não colocou ele acordado para ele próprio não atrapalhar aquilo que ele deveria relatar. Então Sim, a vamos lá. gente, a gente imagina isso aqui como uma anamnese que ele está fazendo, né? Sim, isso aí. Compreendi quanto queria Silas dizer e dispus-me a observar, aprender e contribuir sem alarde. Então, não vai te assustar com nada do que eu seja compelido a assumir como atitude. Penetramos estreito compartimento onde alguém contemplava grandes maços de papel moeda, grandes maços de dinheiro, acariciando-os com um sorriso malicioso. No intuito de trazer-me bem informado, o assistente segredou ao meu ouvido: "Este é Luís." Então você vê que ele diz assim: eu vou primeiro experienciar, eu vou primeiro verificar quais são as atividades a serem desdobradas. Mas ele já sabe quem são os personagens. Ô, Já João, chegou. Ah, me veio uma dúvida. Ali, sim. quando a gente lê que ele contemplava o dinheiro, essas pessoas que fazem coleção de moedas e cédulas, será que em outras vidas foram avarentos? Talvez sim, né, Marta? Talvez sim. Nós tivemos todos os defeitos graves que a personalidade humana pode ter, nós já os tivemos, né? Aqueles defeitos dos reis babilônios citados no livro Céu e Inferno, com toda a espécie de desregramento, nós já tivemos. Agora, a sua colocação nos lembra o livro Nos Domínios da Mediunidade, em que André Luiz entra no museu e ele vai estudar a respeito da psicometria, né? Lembra a respeito da psicometria? E, basicamente, todos os objetos do museu, alguns não, estão envoltos em uma substância acinzentado-pardacenta. Alguns são mais luminescentes, como uma espécie de um relógio. E André Luiz precisa tocar o relógio para conhecer a história, porque o nosso pensamento ele não é só uma energia, digamos assim, com a qual nós podemos intercambiar. Ele também fica impregnado nas coisas, né? Então, tem lá um espelho e um espírito feminino há mais de 100 anos acompanha aquele espelho, que foi, digamos assim, a garantia dada por um amor não correspondido. Um noivo que não voltou para casar-se, mas deu para ela de presente, como promessa de retorno, um espelho. E ela morreu acompanhando aquele espelho e foi parar dentro de um museu. Então você fala algumas relíquias. Qual é, digamos assim, a ideia dos amuletos, né? Que no passado teve presente em todas as nossas superstições, as ideias dos amuletos. É porque, às vezes, a energia mental daqueles que tiveram aquele objeto está ali presente ainda. Ou o próprio espírito está presente de forma mais continuada. Ou ele faz visitas. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Então, sim, é possível. Então, vamos lá. Este é Luís. O Luís está acariciando dinheiro com um sorriso de malícia, né? O filho de Antônio Olímpio, 40 anos, que, desligado do corpo pela influência do sono,
vem afagar o dinheiro que lhe nutre as paixões. Então, olha só, o cara, ele já vive ali, tem dinheiro escondido pela casa, tem dinheiro no banco, nem a mulher sabe que a respeito de alguns dinheiros que estão em determinados bancos, a fazenda é um bagaço, e quando ele vai dormir, ele continua acariciando o dinheiro. Tínhamos pela frente um homem maduro, a gente já sabe que ele tem aí por volta de 40 anos, mas fisionomia ainda moça, relaxado nas maneiras. Então não compra nenhum barbeador, não compra nenhum desodorante, não. Isso vai gastar dinheiro. Cujos olhos, parados sobre as cédulas, encimavam-lhe, quer dizer, a esquisita expressão de cobiça vitoriosa. Encimavam-lhe, coroavam-lhe, punham-lhe uma expressão estranha de cobiça, que ele crê ser a vitória. Relanceou apressadamente o olhar em volta, com a indiferença de quem não nos conseguia ver. Então, vejam, ele está encarnado, porém desdobrado pelo sono, afagando o dinheiro. Quando André Luiz e Silas se aproximam dele, ele nota. Ele nota a presença. Que nem a gente, né? Aconteceu um barulho aqui, ou realmente, pela maior sensibilidade, pelos nossos fluidos perispirituais, pelo ectoplasma emitido, nos tornamos muito sensíveis. Até essa é a razão pela qual uma pessoa pode se tornar um médium de efeito físico. Ele não sabe, mas ele emana muito ectoplasma. Aí, pá, tem um barulhinho ali, ele olha naquela direção ali. Será que tem um espírito e tal? Será que tem um espírito aí? A mesma coisa ele está fazendo, né? Estando desdobrado pelo sono. Relanceou apressadamente o olhar em volta, com a indiferença de quem não nos conseguia ver. E tão logo após 1 minuto de observação nossa, qual se estivera ele vigiado por Cérberos invisíveis, 2 homens desencarnados de presença desagradável penetraram no pequeno recinto e, dirigindo-se desabridamente para nós, quer dizer, tempestuosamente, desabridamente, violentamente, rudemente, para nós um deles interrogou: quem são? Agora vou fazer uma interpretação, né? Quem são vocês? Rude, fala rude. Bom, então vejam. André Luiz e Hilário entram na sala. O próprio encarnado desdobrado, vinculado ao recurso, ele capta a presença e ele olha o espaço, mas não vê. Mas ele está vinculado, vigiado energeticamente pelos obsessores. De forma que a reação que ele teve, o pensamento que ele teve, tem alguém aí? Foi transmitido imediatamente para 2 homens. Por enquanto, vamos falar assim, 2 homens, que a gente já faz uma inferência de quem sejam, né? E André Luiz disse assim, ó, como se ele estivesse vigiado por Cérberos. Lembram da mitologia greco-romana? Uhum. Os Cérberos eram cães de 3 cabeças que guardavam o inferno. Ora, e não tem aí 3 cabeças? Tem a cabeça do Luiz, encarnado, vinculado energeticamente a 2 obsessores que a gente já presume que sejam os tios que foram assassinados, Clarindo e Leonel. Estão vendo que a mitologia grega não está assim desperdiçada de sentido. São 3 cabeças unidas energeticamente ali para a proteção do patrimônio, daquilo que é o tesouro deles, um monte de dinheiro. Quem são vocês? Quem são vocês? Somos amigos, replicou Silas maquinalmente, rápido.
sem alteração. Diante da rudeza dos interrogadores, somos amigos. Sem alterar. Bem, aventurou o outro. Nesta casa ingressam somente aqueles que saibam valorizar o dinheiro. Então ele falou, não sei se você realmente é um amigo. Seu tom de voz, você não demonstrou receio, não demonstrou medo, e de forma que eu estou na dúvida. E designando Luiz, acrescentou. Então, apontou para o encarnado desdobrado, que é o sono, o sobrinho, né, que ficou com o patrimônio. Para que ele não se esqueça de preservar a fortuna que é nossa. Ora, então, eles morreram. E qual é a noção que eles têm a respeito da vida futura? Vocês acham que todo mundo é como nós assim? Olha, tem a colônia nosso lar. Eu tenho que levar a vida sem me preocupar com as feridas que eu recebo, digamos assim, estando extremamente consolado e sereno a receber todas as espécies de dores, porque são justas em função do passado de erro, não me alterar, seguir trabalhando no bem, para que um dia eu entre numa colônia espiritual superior. Mas todo mundo pensa assim. Não. Eles morreram, mas a mente deles não tem isso que tem a nossa. A gente não pode achar que os outros são como nós. Tem muita gente que não. Tem muita gente que é melhor. Mas alguns não tem essa ideia que está na nossa mente, não. Ele tem que preservar o que é nosso. É por essa finalidade que nessa casa só entra quem pensa só no dinheiro. Intuitivamente concluí que encarávamos Leonel e Clarindo, os irmãos espoliados de outro tempo. Aí, os irmãos espoliados há quase meio século, né? Ali uns 35 anos. Certo, porque lhes devêssemos algum esclarecimento à expectativa feroz com que nos seguiam os mínimos movimentos, Silas ajuntou. Sim, sim. Quem não estimará os haveres que lhe pertençam? Sim, tem toda a razão. Quem não estimará o que é seu? Muito bem, responderam satisfeitos ambos os perseguidores, esfregando as mãos, na alegria de quem supostamente encontrava mais combustível para a fogueira de vingança a que se entregavam com desvario espantoso, com desequilíbrio tal, que causou espanto, mas André Luiz se conteve. Então vejam aí, não vai te alterar, mas já considerou, eles estão esfregando as mãos, assim como quem você olha e diz, está louco total, está alucinado total, mas não emite uma energia de espanto. E adquirindo imediata confiança em nós, ante as palavras com que o assistente lhe sossegara a inquietação, Clarindo, o mais brutalizado dos dois, passou a dizer. O mais brutalizado. Fomos vítimas, o Clarindo, de traição. Perdemos o corpo aos golpes de um irmão infeliz que nos pilhou os bens. E aqui estamos. Estamos aqui para o desforço justo. Justo? Justo é que talvez não seja. E se eu te lembrar o que tu fez ainda em vida anterior a essa na qual você foi assassinado, talvez você, já tivesse dado o pulo daqui. Se você se lembrasse. Gargalhou de estranha maneira e acentuou.
Imagina lá, você tem que ficar de pé, hein? A gente vai um dia fazer esse papel aí do André Luiz. O maldito, porém, acreditou que a morte... Então, ele está mais alterado emocionalmente, né? Emocionalmente, à medida que vai falando. E apagaria o crime, e que nós, os desventurados, que lhe sucumbimos às mãos, estaríamos reduzidos a pó e cinza. Apossou-se-nos dos haveres, depois de promover um acidente espetacular, no qual fomos por eles assassinados sem compaixão. De que lhe valeu, no entanto, gozar à nossa custa, se a morte não existe? E se os delinquentes, no corpo ou fora dele, estão algemados às consequências de suas ações? Isso já serve para nós? Serve. Serve. Não é uma história da carochinha isso aqui. Não é um gibi. Ele está falando das nossas vidas. Então, onde nós estamos? Encarnados. Mas nós estamos algemados às consequências do que fizemos no passado. Estaremos vinculados. Lembra de capítulos anteriores? Estaremos vinculados às vezes por longo tempo, por pessoas mais desequilibradas do que nós. Porque fomos nós mesmos, que em vidas anteriores as lançamos nos desequilíbrios que elas hoje se manifestam. E assim temos, portanto, a responsabilidade de trazê-las para um estado melhor de saúde mental. O bandido sofrerá os resultados da infâmia contra nós. E aqui respira o filho dele, cujos menores movimentos governaremos. E vocês viram que é verdade. Porque bastou ele olhar e ele pensar, tem alguém aí? Que eles estavam sabendo, os obsessores. Nós vamos governá-lo nos mínimos movimentos, até que nos restitua a fortuna de que somos legítimos senhores. E vai acontecer isso? Vai. É o desejo deles? É. E vai acontecer isso? Vai. Eles vão reencarnar para receber de novo a vida que perderam do Antônio Olímpio e os bens. Por tempo relativamente longo, então qual é o erro? O erro está na emoção. O erro está na emoção. Por quê? O que eles estão querendo será feito. Será feito. Mas não precisa ser com esse ódio todo. E se fossem de fato evoluídos, com o conhecimento que traz a doutrina espírita, talvez tivessem abandonado esse desejo. Como quem diz, resgatei. Resgatei. Foi um imenso sofrimento. Eu fui traído por meu próprio irmão, mas resgatei erros gravíssimos de vidas pregressas. E agora posso entrar, então, numa colônia melhor, ressarcindo débitos significativos de vidas anteriores. Por tempo relativamente longo, ambos despertaram largo repertório de lamentações, reforçando as cores do sinistro painel mental a que se acomodavam. Então ficaram falando uma ladainha, né? Uma lamentação por um tempo muito longo, relativamente longo, que lembra, o Silas já alertou. Primeira coisa, a gente vai só ouvir. Então eles estão ali, ó, mas ele nos matou assim, foi assado, foi cozido, meia hora de falação, meia hora de lamentação, né? Cujo sinistro painel há que se acomodava. E talvez, cansados de martelar nas mesmas alegações, então repetiram trechos com outras palavras, dando mais acentuação emotiva numa parte da frase ou da outra, né, martelando as mesmas alegações, sem qualquer resposta de nossa parte,
conferiram-se a pausa mais dilatada, que Clarindo rompeu, dirigindo-se ao assistente em tom amargo. Então, veja aí, o que eles falaram, e o Silas e o André Luiz num silêncio total. Aí eles próprios assim, bom, já falei muito, e agora vamos ouvir um pouco esse pessoal aí. Estou aqui 40 minutos falando, eles não disseram nada, né? A gente só se lamentou. Não admitem vocês que temos razão? Sim, aprovou Silas enigmático. Todos temos razão, entretanto. A frase do entretanto, atalhou Leonel algo cínico, né? Quererá, porventura, interferir em nossos propósitos? Não, nada disso, consertou meu amigo com inflexão jovial. Então, vê, ele se altera, mas o Silas não. Desejo simplesmente lembrar que por dinheiro já lutei excessivamente, crendo que o direito prevalecia do meu lado. Talvez então. O passado do Silas, a gravidade do erro do Silas, mais próximo, tenha sido a usura, né? Ele não vai falar se não for real. Eu lutei muito por dinheiro, crendo que eu estava com o direito. Continuou na dubiedade, né? Continuou dúbio. Primeiro falou que todo mundo tem razão. Agora ele diz, eu já lutei. Então não estou mais lutando excessivamente pelo dinheiro, crendo que eu tinha direito. Continuou dúbio. Certo, porque a observação algo dúbia chocava os interlocutores, o chefe de nossa expedição valeu-se da expectativa natural e perguntou. Então, quando ele viu que a resposta emocional, né, que os trejeitos deles foi de dubiedade, de expectativa, ele já respondeu. Amigos, primeiro ponto. Vemos que esta casa permanece largamente povoada de irmãos nossos ensandecidos. De irmãos ensandecidos. Reticências. Serão todos eles credores desta família infortunada? Então ele diz assim, tudo bem, esses onzenários estão aqui. Perguntou o Silas. Vocês vão dividir com eles esse quinhão familiar aqui? Não tinha pensado nisso. Olha, não tinha pensado nisso. Eu vou ter que dividir a minha fortuna com esse pessoal todo aqui que eu próprio trouxe para cá? Já tomaram um susto. O olhar inteligente que o companheiro me endereçou deu-me a perceber que o inquérito afetuoso guardava o objetivo de entreter a confiança dos vingadores intrigados. Então, qual é o objetivo de você estar falando isso? Olha, eu estou achando que vocês vão ter que dividir o dinheiro com eles. Rapaz, não tinha pensado nisso. Então, digamos, estou adquirindo a confiança desses dois vingadores. Leonel, que parecia, né, qual que é o mais brutalizado? Que a gente leu, Clarindo. Né? Clarindo era a pura agressão. Leonel, que me parecia o cérebro da empresa delituosa, foi presto na resposta. Então agora ele vai dizer o motivo pelo qual eles colocaram os onzenários neste local. É que até agora, falou impassível, precisávamos dividir o tempo entre o pai e o filho. E por isso localizamos aqui temporariamente os onzenários enlouquecidos que, fora do campo carnal,
apenas mentalizam o ouro e os bens a que se afeiçoaram no mundo, de modo a nos favorecerem a tarefa. Então, o que ele fala? O que eles estão falando? Eu tenho que obsidiar gravemente duas pessoas. O Antônio Olímpio, que está desencarnado, dentro de uma furna, e eu tenho que obsidiar o filho dele, que é o Luiz, nosso sobrinho, que está aqui. Como eu tenho que estar lá e cá, a gente colocou os ozenários aqui para, digamos, influenciar o Luiz enquanto a gente estiver lá, obsidiando o Antônio Olímpio. Entenderam? E, naturalmente, a gente sabe que também lá, onde está o Antônio Olímpio, tinham outros hipnotizadores, palavra literal do livro de capítulos atrás, que transformaram ele nesse polvo que hoje ele está deixando de ser. Viram que coisa? Aí, agora, pelaquela pergunta que a Marta fez, a respeito aí que nos lembrou a psicometria de objetos, de amuletos, de dinheiro. Esses onzenários, eles apenas mentalizam o ouro e os bens a que se afeiçoaram no mundo. Onde estão esses bens? Esses bens ainda recebem essas energias mentais desses espíritos onzenários que foram seus proprietários? Sim, é provável. Sim, é provável. Acompanhando o Sovina, que nos obedece ao comando, constrangem-no a viver, tanto quanto possível, com a imaginação aprisionada. Essa é o principal palavra. Esse é o adjetivo principal dessa fala final aqui. Acompanhando o Sovina, os onzenários aqui acompanhando o Sovina, acompanhando o Luiz. O Luiz, ele nos obedece. A obsessão é tal. Nós o dirigimos, como diz o Livro dos Espíritos, mas esses acompanhantes constrangem-no, obrigam o Luiz a viver tanto quanto possível com a imaginação aprisionada ao dinheiro, que ele ama com tresloucada paixão. Percebe? Então, digamos, ele já é um amante tresloucado do dinheiro. Com a presença dos onzenários e o comando obsessivo do Clarindo e do Leonel, seus tios, ele está com o raciocínio aprisionado ao dinheiro. No entanto, presentemente, informou o Clarindo, magoado. O criminoso que sitiávamos nas trevas nos foi arrebatado à vigilância. De quem que eles estão falando? O que eles estão falando aí? Falando do Antônio Olímpio. Falando do Antônio Olímpio. Falou magoado, né? Está meio chateado, né? Está chateado, porque o criminoso foi tirado da vigilância deles, o Antônio Olímpio. Eles dizem, eu tenho que estar lá e cá, obsidiando o nosso irmão e o nosso sobrinho. Só que quando a gente voltou para ver o Antônio Olímpio, nosso irmão, ele não estava mais lá. Magoado. Disporemos, então, de mais tempo para acelerar a nossa desforra. Para acelerar a nossa desforra. Pagará o filho dobrado o preço. Agora a gente está com tempo, não tem mais como a gente atrapalhar o Antônio Olímpio, que ele foi levado. O filho vai pagar o preço dobrado, já que o assassino foi oculto aos nossos olhos. Agora, não tenho mais razão de ir atrás do Antônio Olímpio. Vou ficar aqui e a obsessão em cima do filho vai ser grave. Não, eu mesmo ainda não li o livro inteiro. Não li. Mas eu presumo que uma das atividades primeiras, tenho que colocar isso porque eu posso estar equivocado. Uma das primeiras, então, estão vendo o bom senso na fala? Eu não vou dizer assim, é a primeira.
Percebe como a gente tem que ponderar? Provavelmente, uma das primeiras atividades a ser realizada aqui é retirar os onzenários. Para o Clarindo e o Leonel, a ideia de concordar em retirar os onzenários, o que vai diminuir a influência, o aprisionamento da paixão do Luís, para o Clarindo e o Leonel, eles verificarão como motivo adequado de retirar os onzenários, já que agora eles podem ficar constantemente no processo obsessivo, é não ter que dividir o dinheiro com os onzenários. Mas isso é uma dedução do João. E eu tenho que colocar assim, porque eu posso estar errado. É. É isso que é. Quando tiver que ser algo meu, eu falo. E digo, posso estar errado. Mas Então, a vamos lá. gente deduz a mesma coisa. É. Faz Mas sentido, né? ele foi inteligente, porque ele fala assim, né? Ele quer fazer o bem, mas ele tem que estudar o ambiente e a forma pela qual ele vai fazer. Ele não pode chegar e bater de frente. Então, assim, você vai dividir, então ele está tentando fazer o bem, mas pelo caminho tentando ver o pensamento do outro. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. João, quando foi que você presumiu que talvez esse seja isso? Agora. Nesta aula. Neste momento. E quantas vezes você já leu esse capítulo? Muitas. Em vezes anteriores, não fiz tal presunção. Teu microfone está desligado. E provavelmente eu devo estar recebendo auxílio para fazer essa inferência. Mas então vamos lá. você e todo mundo, hein, tio Júnior? Porque a gente também viu aqui do lado de cá. Eu acho que é o grupo inteiro que está recebendo essa ideia. João, nesses comentários seu, eu fiquei pensando assim, no processo da família, muito provavelmente, espíritos dessa envergadura se reúnem para se acertar, né? Então, às vezes, a gente fala assim, nossa, mas não entendo como que essa família pode ser tão difícil. Mas baseado em tudo isso aí, e como provavelmente mais tarde eles irão se acertar, como que fica uma família, né? Como que daí fica fácil você avaliar aquelas pessoas mais difíceis de uma família, menos difíceis? A gente pré-julga, assim, imagina, porque senão fica muito fácil. Nossa, mas por que eu tenho esse irmão mais tão difícil? Senão, por que eu tenho esse familiar tão difícil? E você avaliando e vendo esses núcleos assim, fica claro você entender as dificuldades dos familiares depois, né? Sim, todas as nossas famílias são complicadas. Não tem família descomplicada. E às vezes a complicação é grave. A complicação é muito significativa. Lembrando que aqueles que têm uma melhor condição de auxílio, eles vêm para fazer trabalhos mais significativos. Eles vêm para auxiliar a processos de resgate mais graves. Mais graves. A gente acha, por exemplo, assim, o Divaldo superior a nós. Sim, superior a nós. Muito, muito. Porém, ele é então chamado a realizar trabalhos dos quais a gente, diante deles, estaria completamente desequilibrado. Coisas muito profundas da alma humana, erros muito graves, erros muito, muito graves, mais graves do que aquele caso daquela mulher do livro Nosso Lar que praticou tantos abortos e estava com o perispírito cheio de pontos negros.
a gente também veio para contribuir e auxiliar a retirar pontos negros de determinados espíritos familiares nossos, mas que no passado nós mesmos contribuímos para ficar na escuridão. Lembra do livro Nos Domínios da Mediunidade? O espírito Aulos diz aqui, aqui nesse centro espírita, aqui nessa casa espírita, essas pessoas aqui, os espíritas atuais, a vida deles está cheia de dramas, às vezes muito significativos, de vida próxima ou de vida remota. Então, quem tem mais luz tem que descer mais embaixo para realizar trabalhos que outros não têm condição de se equilibrar para realizar. Então, vamos acabar isso aqui, aí a gente muda, né? O esclarecimento nos fez crer que este homem, que designou Luís, é aí que estamos. Não. Longe de qualquer precipitação. Eu vou ler um pouco do parágrafo anterior. No entanto, presentemente, formou o Clarindo magoado. Sim. Então, agora o filho vai pagar preço dobrado. Longe de qualquer precipitação na defesa da verdade, na defesa do bem, o assistente falou calmo. O esclarecimento nos faz crer que este homem designou Luís. Agora é Silas falando. Que prosseguia fascinado pelos maços de cédulas na gaveta abarrotada. Então ele não está nem ouvindo o diálogo ali. Está tendo ali. Está pegado ao dinheiro. Além do apego enfermiço à precária riqueza humana, além do apego enfermiço à precária riqueza humana, ainda sofre a pressão de outras mentes alucinadas quanto ele, nos enganos da posse material. Neste caso, o doentio desejo de que se sente objeto é naturalmente elevado à tensão máxima. Então, estão vendo aí qual é a coisa que eles fizeram? Problema principal do Luís, usura. O processo obsessivo torna na tensão máxima o problema dele. O problema é que ele já é dele. A usura. A gente pode colocar aqui como subjugação? A subjugação, sim. Sim, a né? subjugação, sim. Ela tem efeitos físicos, né? A subjugação, conforme o livro dos médiuns, ela gera efeitos na fisiologia. E a gente vê que, como ele está completamente desgrenhado, antissocial, né? Aparência ruim, talvez efetivamente com a fisiologia com graves distúrbios, sim. Leonel, percebendo que Silas penetrava o âmago do problema com surpreendente facilidade, explicou entusiasmado. Então vamos parar aí, né, gente? Vamos parar aí. Mas já viram aí o caso. Volto para mim. João, qual é o seu principal problema da alma? Qual é o seu principal problema? Você já tem olhos de dizer qual é o seu grave problema? Aí cada um faz essa pergunta para si. Você é muito crítico? Você é muito austero? Você pensa no dinheiro? Você é egoísta? Você é orgulhoso? Tem desejos sexuais indevidos? Qual é o seu problema central, João? Aí cada um pensa no seu. Os obsessores querem elevar este problema que já possuímos à tensão máxima. Certo? Temos que trazer o conhecimento para a utilidade das nossas vidas. Então, olha aí a vigilância.
Olha aí a vigilância. Porque é naquilo que eu já falho que eles vão me capturar. Beleza, gente? Então vamos parar aí.